Bom dia, meu povo, nesse sabadão, tudo super, tudo tranquilo? Hoje nós vamos falar aqui dessa questão que eu tinha prometido para vocês, as semelhanças entre fanáticos religiosos e militontos. Tem semelhanças? Sim, tem, e não são poucas, né? Não adianta negar. O pessoal tem, como eu posso dizer, um padrão de comportamento, né? Eles têm uma visão muito similar das coisas. Aí vamos começar então por partes para ficar isso claro. Lembrando que isso aqui é só meu ponto de vista, minha forma como eu enxergo, ou seja, eu não sou dono da verdade e os que pensam que são, sinto-lhes informar, mas ninguém é. Mas a gente pode continuar estudando e cada dia mais nos tornando menos ignorantes, não é isso? Pois é. Então, gente, o que acontece quando você contraria a fé ou ideologia de uma pessoa? Como essa pessoa reage quando você meramente dá sua opinião e sua opinião é discordante dessa pessoa? Essa pessoa muitas vezes já vira a cara para você, já fica de mau humor e na mais deprimente das hipóteses ela vai se tornar seu inimigo. Ela vai desfazer a amizade com você no Facebook, ela vai descurtir seu canal, ou melhor, vai deixar de ser assinante seu canal, vai descurtir sua página do Facebook e ainda vai falar mal de você. Porque você sabe, né? A intolerância ela tá aí, a pessoa não busca observar, tentar aprender, né? Porque todo mundo já é senhor da verdade. Isso aí é o que acontece. É a cegueira. Do lugar de onde eu venho, que é um lugar assim do pessoal mais simples, inclusive a gente tem muita convivência com essa questão de fazenda, roça, pessoal da zona rural. Existia sempre uma conversa sobre a questão das viseiras, né? Que a pessoa coloca aquelas viseiras de cavalo assim de carroça, a gente vê muito, para o cavalo só enxergar para frente. E essas pessoas têm esse problema. Vamos continuar aqui para a gente desenrolar. Quantas vezes eu, diante de pessoas assim, que defendiam as coisas com a certeza absoluta, eu chegava para elas e perguntava: se eu provar para você que seu candidato é corrupto, você ainda vota nele? Se eu provar para você que seu candidato não presta, você ainda votará nele? A pessoa fica com aquela cara assim, ela sabe que eu estou, né, num questionamento assim, verdadeiro, que aquele fato ali não dá para se negar, mas ela faz aquela cara de ilusão destroçada, né, que teve ilusão destroçada e pronto. E continua fazendo o que é errado, né, o que é, digamos assim, o que não seria o mais correto devido ao candidato ser corrupto, a grande probabilidade dele ser corrupto. O mesmo acontece com a questão do fanático religioso. Se eu chegar, igual eu já fiz essa questão muitas vezes, se eu provar para você que sua igreja, sua religião, sua fé não cura, não promove cura de ninguém, se eu provar para você que sua fé, sua religião, sua crença não estreita seus laços com Deus, e aí? Você muda de religião? Você ao menos passa a questionar sua religião? Obviamente, depois de comprovado e fazer teste, da qual eu fiz, a pessoa fica com aquela cara destroçada de ilusão, né? Que a ilusão foi despedaçada, tal, etc. Mas tem gente que permanece firme nesse propósito e logo logo vocês vão entender por que é assim, né? Porque as pessoas tendem a acreditar no que lhes convém, né? É a realidade que elas só enxergam o que elas querem. Então, gente, esse tipo de gente acaba alimentando a ilusão. O que mais dia ou menos dia vai te causar uma dor excruciante, uma tortura para o resto de sua vida, ou quem sabe por muito e muito tempo, muitos e muitos anos. Aí você fala: mas quem encara a realidade também sente dor. Pois é, meu amigo, sente dor, mas a diferença entre uma pessoa que alimenta a alma e enfrenta a realidade como ela é que essa pessoa tem os momentos agradáveis, tem, mas uma coisa que ela tem acima de tudo é paz de espírito, postura para poder continuar lutando. Ela tem, digamos assim, ela brilha, né? A alma dela continua acesa, mesmo diante de toda a desgraceira, essa pessoa ainda continua firme. E quando essa pessoa tem momentos de felicidades, são puros, são eternos, né? Reverberam aí praticamente por toda a eternidade, digamos assim. Então, ou seja, o nível é muito maior. Porque a pessoa, querendo ou não, está numa comunhão com alguma coisa maior, com alguma coisa que está além, né? Então isso é importante as pessoas entenderem isso. Então, o primeiro cenário são de pessoas de esquerda ou religiosas.
ou fanáticas religiosas, eu tenho que corrigir isso, né? Resguardados as devidas exceções, para não ser visto como generalizador das coisas. Então você encontra pessoas boas, pessoas na verdade excelentes, que querem compartilhar, que querem construir um mundo melhor. Elas são pessoas, no geral, são pessoas excelentes, inclusive. Elas só lutam um pouco para tentar abrir os olhos para a realidade, para qualquer coisa do tipo, mas elas acabam abrindo. E aí, depois que elas descobrem que existe uma coisinha chamada Foro de São Paulo e Vim de Longe do Templo, essas pessoas inclusive se renovam, se tornam melhores e colaboram muito mais para a sociedade, colaboram muito mais para a família, colaboram muito mais para tudo, porque elas evoluem, né? Elas acabam saindo dessas limitações que as prendiam, que as amarravam, que as limitavam, né? O segundo cenário agora começa a ficar complicado. Nós estamos falando dos fanáticos religiosos ou militantes, que está ligado ao título. E essa questão dessa galera aí é complicado, porque em sua maioria, eu sei que agora muita gente vai ficar meio puto, mas é a realidade. A maioria são pessoas boas. São. O problema é que a pessoa, quando está nessa fase, ela está na fase que eu chamo de infância. Ela tem o hábito de realmente, e no primeiro cenário as pessoas são mais racionais. Nesse segundo cenário aqui eu chamo de infância, porque a pessoa ela tende a se apegar àquela crença ou àquela ideologia de uma forma absurda, de uma forma assim, fantasiosa mesmo, da pessoa falar que aquilo dali é a realidade e negar assim até o último momento, inclusive clamando, alegando que é força de fé. É uma coisa bem complicada, e inclusive os militantes falam que é fidelidade à causa, né? Lealdade à causa. É uma coisa para o pessoal pensar. Só que esse pessoal, aí que vem a parte triste da história. Muitas vezes eles são usados como buchas de canhão, como escudo humano, ou seja, os esquerdopatas, né, os escravizadores de almas, pegam esse pessoal e colocam na frente. Você pode ver que esses líderes, por exemplo, que botam esse povo na frente para tomar borrachada, porque aí a pessoa quando toma borrachada, ela fica revoltada, aí que ela toma raiva mesmo do suposto inimigo, do inimigo inventado, né? daquele inimigo fantasiado, que você pega a pessoa e vai tentando criar ali uma alegoria sobre ela para se tornar um inimigo e tal, que a esquerda faz, né? Chame-os daquilo que você é. E aí esse pessoal acaba sendo isso daí é usado como ferramenta, como elo de ódio, que faz a pessoa ser leal através desse ódio, dessa questão toda. Por isso que a esquerda tende a separar as pessoas, né? Nós e eles e tal, e etc. E os fanáticos religiosos, eles também são vítimas dos escravizadores de alma. Quem de vocês nunca ouviu falar do famoso o inimigo? Vocês conhecem o inimigo. Não importa, a pessoa pode fazer a desgraça que for. O culpado é o inimigo. Sempre. A pessoa assumir que é sem caráter, vagabunda, sem vergonha, interesseira, etc., qualquer coisa do tipo, não assume. Não, é o inimigo. Tem vários casos aí que eu já falei que eu não vou ficar entrando nessas miudezas porque não interessa. Mas a pessoa tem que entender uma coisa. A conexão com Deus, a ligação com Deus não tem muito a ver com religião. Eu já falei isso aqui, está no vídeo anterior, explicado com mais calma isso aí. Então vocês têm que procurar desenvolver a riqueza interior, alimentar a alma, ser menos superficial. E aí vocês estão começando a entender como esse pessoal é usado? É por isso que nós não temos que ter ódio deles. Não. Esse pessoal nós temos que permanecer com muita compreensão, compaixão, paciência, como fosse assim uma luz, um farol constante iluminando a escuridão, para acabar com a escuridão. É inclusive um exercício, e o pessoal fala, pô, Sandro, mas você tem uma paciência para responder esse pessoal, tem hora que o pessoal é até agressivo e tal, etc. Pois é, mas aí a gente vai com determinação, vai explicando, vai mostrando a razão, porque cada pessoa dessa que desperta, você está acordando uma pessoa de um pesadelo, o que é uma coisa fantástica, o que é uma coisa importante, pois essa pessoa não vai ser mais ferramenta de nenhum esquerdopata, não vai ser mais ferramenta de nenhum escravizador de alma, filha da puta. Ou seja, não vai mais ser uma pessoa usada para o mal propriamente dito. Agora vai chegar, eu vou chegar aqui, né, eu chego a ficar um pouco alterado, começa a perder essa tranquilidade, essa forma que eu tenho, né, tal, mas para quem já acompanha um tempo sabe que eu não sou
digamos assim, muito tranquilo o tempo todo. São meus inimigos naturais, né? Isso aqui não adianta. Não adianta. Antes de entrar nesses vagabundos aqui, vamos falar um pouco. Eu tenho uma coisa que eu esqueci de falar e é importante. Quando o fanático religioso ou militonto começa a sair do estado de ignorância e realmente agir na má fé, agir na questão tudo pela causa ou tudo pela crença, ele se torna tão criminoso quanto os que eu vou falar agora. E é isso que é preciso que vocês separem, e você que está fingindo que está cego, comece a enxergar. Comece a enxergar, porque você está sendo conivente com crimes e muitas vezes você está sendo criminoso, que não poderá se alegar de estar sendo usado ou enganado. Aqui, só para dar uma alfinetada na questão da religiosa, diz que a tal da salvação é individual, então você não poderá alegar que está obedecendo a alguém ou tal, etc. Ok, né? Vamos lá. O terceiro cenário, escravizadores de alma esquerdopata. É uma raça, realmente aqui, já entra o pessoal que para mim já foge da categoria humana. São pessoas que não possuem empatia, são incapazes de se colocar no lugar das outras, são pessoas... Eu vou ler aqui para que vocês não percam nenhum detalhe. Criaturas que abusam da boa vontade, do silêncio dos omissos, da fé dos ignorantes, da ternura dos que possuem bom coração. Tais indivíduos enganam, traem, mentem, drenam recursos de suas vítimas sem a menor dor na consciência. Seja dinheiro, vida, para eles não importa. O importante é que você seja ovelha, ou militonto servil, estúpido e de preferência risonho, bobalegre, né? Todos que pensam diferente são inimigos e devem ser destruídos, desacreditados. Quem nunca confrontou esse tipo de escória da humanidade e foi taxado das piores coisas e foi perseguido de uma forma absurda, teve calúnias e mais calúnias, né, ao seu redor, teve todas as oportunidades vetadas por causa desse tipo de criatura. E o pior, esse pessoal usa os militantes, usa os fanáticos, tenta usar todo mundo, e você que se permite usar para essas pessoas, você é cúmplice. Por isso que quando a pessoa, mesmo se deparando com tudo que comprova, e ela permanece ligada a certas coisas, aí é a hora que nós, racionais, temos que parar e pensar, será que essa pessoa é ingênua? Será que essa pessoa é inocente? Temos que ter esse cuidado, porque a sociedade como um todo, se nós não agirmos, vai afundar. Então é preciso despertar. Agora, vem a parte, né, que é a parte também que essas pessoas são assim, os esquerdopatas e os fanáticos religiosos, os escravizadores de almas, né? São pessoas desprezíveis e tal, mas eles são pessoas que temem. São pessoas que têm medinho também. Claro que eles têm medinho. E não é pouco. Você está achando que esse tipo de gente tem coragem? Não, esse tipo de gente, inclusive, é tão frouxo que eles não têm coragem de fazer as coisas por eles mesmos. Eles sempre têm que colocar alguém para fazer. Eles continuam lá na pose de cidadãos de bem, mas no fundo, mandar alguém fazer o serviço sujo. O que esses imundos temem? Esses imundos temem, né? Essas pessoas podres, o que elas temem? Temem pessoas corajosas, né? Pessoas que têm coragem de bater de frente, eles têm um receio desse pessoal. Temem justiceiros e vigilantes, porque estes muitas vezes o que a justiça não faz, eles acabam dando um jeito de fazer. E aí é a hora que esse pessoal não passa nem vento. Temem pensadores inteligentes que questionam por quê? Porque quebra a barreira da ignorância. É como luz rompendo as trevas, é água rompendo a lama. Na hora que o conhecimento chega, meu amigo, querendo ou não, daquelas ovelhinhas ali, daqueles militantes ali, pelo menos ali, na pior das hipóteses, 1/3 desperta. Como diz, por exemplo, Albert Einstein, se não me engano, a frase assim, a mente que se abre para uma nova ideia jamais volta ao estado natural. É mais ou menos isso, eu gosto muito dessa frase. Deve ser o terceiro vídeo que eu uso ela aqui.
Temem porque tais indivíduos agrilhoam os escravizados. A pessoa deixa de ser escravizada, deixa de ser idiota e começa também a questionar esse pessoal. E aí, gente, com o poder desses ditadores sendo reduzidos, a coisa vai tomando rumo melhor. Aí, atenção, isso aqui eu tenho que colocar isso aqui do lembrete, que você sabe, né? Porque essa galera também adora falar, né? Que estão falando que vão fazer coisas contra eles e tal, e não sei o que, se fazem de vítima, né? E blá, 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 blá. Então tá aqui, atenção. Que isso não seja encarado como incentivo a fazer justiça com as próprias mãos. O segredo tá aqui, mais uma receitinha que dá certo e que funciona. O segredo para eliminar esses parasitas, qual é? Não está na violência, mas sim em tornar as pessoas mais inteligentes. Em um mundo cheio de ovelhas, sejam ao menos ovinos com chifres, saibam pensar, questionar, sejam livres e, por consequência, felizes de verdade. Porque eu lhes falo uma coisa, eu acho que deve ser uma desgraça, deve ser um terror a pessoa tá envelhecendo, ou então a pessoa morrer, olhar para trás, antes de morrer, óbvio, né? Olhar para trás e ver que a vida dela foi simplesmente um monte de superficialidade, um monte de nada. Um monte de coisas vazias. Então uma pessoa dessa jamais tocou a felicidade de verdade. E é isso que vocês têm que começar a pensar, têm que começar a questionar. Será que Deus está em tal igreja? Será que Deus está em tal religião? Está em tal crença? Está em tal livro? Será que essa ideologia é uma ideologia realmente de paz? Será que essa ideologia é uma ideologia realmente que nos conduz ao desenvolvimento da humanidade? São questionamentos que as pessoas têm que fazer. E sejam pessoas boas por serem boas. Seja bom por ser bom. Apenas isso. Só precisa disso. Mais nada. Agora, finalizando, próximo tema do próximo vídeo é escola sem partido e militarização das escolas. Que eu, na minha opinião, acho que é uma coisa muito importante para ontem. Só para lembrar aqui, só para vocês pensarem, olhem o ranking do Brasil na questão da educação mundial, já é uma coisa para ficarmos alerta. Observem também como as pessoas estão em questão cultural, em questão educacional. Isso tudo eu vou abordar também no próximo vídeo. Então, gente, muito obrigado. Não esquece de curtir, compartilhar, inclusive aqui no próprio YouTube e nas redes sociais. E se inscreva no canal, assine, etc. Nossas redes sociais estão na descrição do vídeo. Muito obrigado e até mais.